Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Iniciamos mais uma conversa em torno das questões europeias, hoje com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Cá estamos para mais um programa. Antes de mais, lanço o desafio. Escrevam-nos, coloquem questões, perguntem-nos. Teremos todo o prazer em dar as respostas neste espaço. Podem fazê-lo através do endereço de correio eletrónico noseuropa@rtp.pt. Fica o convite. Começamos por uma referência a um evento que foi a reunião anual da rede Europe Direct Portugal. Aconteceu em Lisboa recentemente e o Marco Teles esteve presente. Exato, lá marcamos presença, não é? Portanto, esta é a primeira reunião do ano. Há habitualmente 2 a 3 reuniões anuais e que serve precisamente para acertar também estratégias entre os 15 centros que existem no nosso país. Somos 400 a nível dos 28 Estados-membros, e foi curioso também trocar aqui a ver a partilha de experiências e perceber que andamos todos a trabalhar para o mesmo, isto é, andamos os 15 centros bastante preocupados e a trabalhar em torno da divulgação das eleições europeias, que é realmente o tema prioritário neste momento e que, aliás, vem ao encontro de uma notícia que creio que a RTP divulgava ontem ou há 2 dias, que dizia precisamente que os madeirenses desconheciam, a maioria dos madeirenses desconhecia a data das eleições europeias. Pude ver essa reportagem assim através do Facebook, mas através da internet, aliás, mas a RTP terá feito essa reportagem e é curioso ver que, de facto, ainda há aqui um longo caminho a percorrer. Temos um trabalho importante pela frente. Sem dúvida, mas talvez se justifique pelo facto de ainda não ter começado efetivamente a campanha eleitoral. Também, já se fala, obviamente começa-se a falar cada vez mais das europeias, sobretudo quando vem a questão dos candidatos, mas de facto pelo menos a data realmente é preciso saber. Repetimos, entre 23 e 26 a nível dos 28 ou dos 27 Estados-membros e especificamente no caso português, portanto as eleições decorrem no domingo, no dia 26 de maio. Uma data a reter. Exatamente. E o trabalho destas redes, destes centros de informação Europe Direct, serão neste sentido, de fazer as pessoas até mais, participar nas sem eleições. Dúvida. Todos os centros estão a trabalhar nesta matéria, com sessões de informação. Aliás, nós ainda esta semana lançamos também aqui o desafio às próprias Casas do Povo, no sentido, enfim, são instituições que estão mais próximas da população, em que disponibilizamos também os nossos serviços para, em parceria com essas Casas do Povo, tentarmos organizar sessões de informação, de esclarecimento, de debate público acerca das eleições europeias. Aliás, é o que temos feito também junto das escolas secundárias, praticamente já as percorremos quase todas, e agora queríamos ver se fazíamos exatamente a mesma coisa, junto de outras instituições, falando à população sobre esta temática das eleições. Junto de outra população, mais velha, digamos. Mas que também é preciso chegar a essa informação, até porque o que sabemos é que geralmente os mais jovens são aqueles que já estão até mais informados. Não querendo dizer com isso estejam mais interessados em participar. O contrassenso é este. Estão mais informados, mas curiosamente participam menos nas eleições. Isto que aconteceu em 2014, é isto que se teme que possa voltar a acontecer agora em 2019, este ano. Mas para isso, enfim, andamos todos a trabalhar para ver se temos uma maior participação. Outro tema, a Comissão Europeia publicou um relatório exaustivo sobre a aplicação do Plano de Ação para a Economia Circular. Sim. O que é que nos diz esse relatório? É um relatório extenso, diz muita coisa, portanto, só para nos situarmos, a economia circular e este plano de ação aparece já em 2015, portanto não é algo propriamente novo, não é? E este conceito de economia circular que realmente é bastante curioso, não é? Portanto, é um conceito estratégico, se quisermos,
assente naquela política dos R's, e já não são só 3, já são mais do que isso. Já existem mais. Muito mais na redução, na reutilização, recuperação, reciclagem, e não apenas materiais, mas também aplicada às questões energéticas, à energia, não é? E, portanto, deixarmos de ver a produção dos produtos até numa lógica da economia chamada economia linear, mas pensarmos na economia circular, ou seja, o que faz com que até os próprios produtos, quando são concebidos, quando são planificados, têm que ser pensados realmente numa lógica de serem reintroduzidos outra vez neste circuito e ter um máximo de aproveitamento possível. Já se fez muito, e, portanto, já se fez muito, é isso que o relatório, basicamente, em traços gerais, quer dizer, que se foram 54 ações que foram apresentadas neste plano e, portanto, ou já foram concluídas ou estão em fase de execução, mas o que se prevê é que efetivamente venham a ser todas cumpridas, até porque o período de funcionamento da atual Comissão termina também, obviamente, agora com as eleições europeias. Não é? Não podemos deixar de referir que hoje se celebra o Dia Internacional da Mulher. Marco Teles, têm sido feitos, digamos, avanços em relação à igualdade? Eu acho que sim, mas é uma data realmente muito especial. Anualmente deparo-me com esta situação, sobretudo do lado do público feminino, das mulheres que acham que faz todo o sentido continuar esta data, até aquelas que ficam muito ofendidas porque celebra o Dia da Mulher. Claro que isto tudo tem um enquadramento histórico, tem que ser pensado nessa lógica, portanto, isto foi declarado pelas Nações Unidas já na década de 70, e ainda bem que há mulheres que sentem que de facto estão muito bem com a vida, bem realizadas, que não sentem qualquer tipo de discriminação. Isso é extremamente positivo, mas isto é um dia internacional, portanto nós estamos a pensar à escala global e infelizmente à escala global ainda existe muita discriminação, muitas diferenças de tratamento entre homens e mulheres. Portanto, a igualdade de género é algo que continua a precisar de ser trabalhado. Aliás, algo reconhecido, não é? Pela própria União Europeia. Pela própria União Europeia. Aliás, a igualdade de género é algo que já está, desde o Tratado de Roma presente, está presente nos tratados, está presente nos princípios e nos valores do próprio projeto europeu, e a Comissão apresentou, de facto, agora um relatório também relacionado com os progressos feitos nesta matéria da igualdade entre homens e mulheres e portanto, há boas e más notícias. As boas notícias é que, efetivamente, registram-se progressos a nível europeu nesta aproximação. A má notícia é que o processo tem evoluído de forma muito lenta e havendo ainda muitas diferenças entre Estados-membros. Aliás, o vice-presidente, o Frans Timmermans, declarava a respeito deste relatório, dizia mesmo que estávamos a avançar a passo de caracol e, portanto, aliás, até em certos países começa a haver uma regressão. Há algum retrocesso. Portanto, isto significa que, de facto, nós temos ainda que trabalhar nesta matéria. E o relatório aponta alguns números interessantes que deixam bem claro estas diferenças. Por exemplo, com base nos dados de 2017, a taxa de emprego das mulheres na União Europeia atingiu um nível mais elevado de sempre, 66%, mas é uma situação que é muito variável em função do Estado-membro. Por outro lado, e o aspecto menos positivo, as mulheres correm ainda, portanto, um maior risco de pobreza relativamente à questão dos salários, porque, em média, são 16% inferior àqueles que são usufruídos pelos homens, portanto, há aqui uma diferença grande, e depois esta disparidade vai-se refletir também, mais tarde, ao nível das pensões. E neste momento, esta diferença das pensões, a diferença entre géneros, homens e mulheres, já vai nos 35,7%. Portanto, é uma diferença muito, muito grande. E, em alguns países, diz também o relatório, mais de 10% das mulheres idosas não dispõem dos meios necessários para obter os cuidados de saúde que carecem, também atendendo à idade que possam ter. Portanto, ainda há muito a fazer nesta matéria no sentido de aproximar. União Europeia. E isto na União Europeia, obviamente. Para não falarmos, à escala global, as diferenças são muito mais assustadoras, havendo casos realmente que são de veras preocupantes. E nas instituições europeias? Nas instituições europeias, que devem de alguma forma dar o exemplo em relação a esta matéria,
Nós temos um progresso bastante grande em relação, estou-me a recordar, por exemplo, na situação do Parlamento Europeu. As primeiras eleições para o Parlamento Europeu, por sufrágio direto, ocorreram exatamente há 40 anos atrás. Foi em 79. Portanto, o Parlamento Europeu nem sempre funcionou da forma como nós os conhecemos hoje e, portanto, em 79 foi a primeira eleição por sufrágio. Curiosamente, o primeiro presidente do Parlamento Europeu foi uma mulher francesa, um aspecto também curioso. Mas repare, nessa altura, nessas primeiras eleições, em 79, as mulheres representavam apenas 16%, peço desculpa, do total dos deputados eleitos para o Parlamento Europeu. Atualmente, este valor já vai na casa dos 37%. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre o que nós tínhamos já há 40 anos atrás, em que, obviamente, por razões sociais e não só culturais também, a participação das mulheres na vida política da União Europeia era muito incipiente, era muito pouco expressiva. Agora, esses valores, obviamente, são diferentes. E depois o que é que nos chama a atenção é que entre Estados-membros, uma vez mais, as diferenças são realmente alarmantes. Temos aqui o caso da Finlândia, em que 77% dos seus eurodeputados são mulheres, portanto 77% é um valor realmente bastante expressivo. Depois encontramos 7 Estados-membros em que tem pelo menos 40% ou até mais de eurodeputados mulheres. Falamos da Irlanda, da Espanha, da França, Croácia, a Suécia também tem esta situação. E depois temos aqui alguns casos, nomeadamente nos países de leste, em que a representatividade das mulheres é muito pouco, é menor, muito pouco expressiva. No fundo, é reflexo também da própria situação nos Estados-membros, ou da representatividade das mulheres nos governos, por exemplo, e parlamentos dos Estados-membros. Sim, porque depois, se nós fizermos a equiparação da percentagem de mulheres destes Estados-membros presentes do Parlamento Europeu e fizermos a comparação com o que se passa nas Assembleias Nacionais, nos Parlamentos Nacionais e nos Governos Nacionais, começamos a ver que realmente há ali semelhanças, não é? Portanto, é algo que de facto já está enraizado, é cultural, é a situação daquele país e depois transpõe esta situação para o Parlamento Europeu. E depois deparava-me aqui ao nível da Comissão, a situação um bocadinho mais simpática, vamos dizer assim. Aliás, a Comissão Europeia, a atual Comissão, o Sr. Presidente, o Juncker, disse que efetivamente tinha esta ambição que as mulheres representassem pelo menos 40% dos cargos de direção e efetivamente esse valor está a ser alcançado. 37, 38, portanto andamos por aí, mas algo de facto está a ser feito nesta matéria. É quase fatal falarmos do Brexit, sim, sem grandes desenvolvimentos uma ainda, história não é? interminável, diria, não é? Sem grandes desenvolvimentos. Apenas aqui um apontamento para dizer, tivemos a presença do antigo vice-presidente dos Estados Unidos, o Sr. Al Gore, que toda a gente conhece, ligado às questões à defesa e às causas ambientais. E ele esteve no Porto, na Alfândega, num congresso, numa conferência sobre o clima, e classificou a palavra dele de cobardes os líderes políticos britânicos por não permitirem um segundo referendo. Portanto, continuamos nesta discussão. Há quem de facto começa a ganhar peso, não de agora, não é? Esta ideia de se fazer novamente uma escutação popular e ouvir o que as pessoas têm para dizer sobre esta matéria. E o que se sabe, em termos práticos, há de haver agora, no dia 12, portanto na próxima semana, na próxima terça-feira, nova votação no Parlamento Britânico e há de acontecer uma das duas coisas, não é? Sim. Portanto, ou fica decidido que avança-se sem acordo, e portanto avançando sem acordo a célebre data do 29 de março, o que seria péssimo para os britânicos, péssimo também para os europeus, não é? Ou então uma ideia que ganha cada vez mais peso, que é de haver empurrar o problema e haver um adiamento. Um adiamento de que se fala já também. Se fala já há algum tempo e portanto, enfim, estamos esperar, com esta não é? situação e vamos esperar, não é? Mas, Marco Teles, porquê Al Gore ter-se referido a esta questão do Brexit? Pois, o Al Gore, a situação, a questão é pertinente, porque de facto, bem, mas porque é que ele está-se a meter aqui o clima com a questão política? Porque o Al Gore dava o exemplo desta situação que nós vivemos na Europa, da crise dos refugiados, e ele liga essa situação, obviamente, à Síria, ao problema sírio. E de sair também do Reino Unido, não é?
Sim, mas de certa forma. Mais ligado aqui à questão da Síria, porque nós associamos sempre o problema dos imigrantes, sobretudo à Síria, e aos problemas de guerra, de instabilidade lá existente, mas ele vai mais longe e fala, obviamente, relembrando que muitos desses sírios que depois estão a tentar entrar na Europa, esta vaga de refugiados tem a ver com um problema de base, um problema climático, um problema em que, inclusive os números foram apontados, dizia que nesta região restou-se uma seca que já não havia memória há cerca de 900 anos, portanto uma seca bastante intensa, que destruiu 60% das colheitas e 80% do gado, ou seja, ele quer pegar neste exemplo da Síria, dizendo que há outros pontos, obviamente à escala global, em que estes problemas ambientais, e nós sabemos isso muito bem, está a fazer com que hajam estas vagas de refugiados. Porque geram problemas económicos. Claro, geram problemas económicos, as pessoas precisam de se alimentar, geram problemas até de base, ligado de facto à alimentação, e portanto não é só a questão da guerra que está por trás destes problemas da deslocação massiva de pessoas, mas é muitas vezes também problemas ambientais, problemas que decorrem, inclusivamente estas alterações climáticas, e que é a área onde obviamente o Sr. Al Gore tem trabalhado mais, e daí essa chamada de atenção. Ele, aliás, diz que podem ser uma ameaça à paz e à estabilidade, as alterações climáticas. Completamente. Ele chega mesmo a dar o exemplo da situação africana e fez a pergunta lá na Cimeira, em que discursou por mais de uma hora, dizendo, bom, mas se os problemas continuarem a acontecer em certos países africanos, aquelas pessoas vão para onde? Bom, e vão possivelmente para os países mais desenvolvidos que circulam ali à volta, e portanto nós temos de estar preparados para esta situação. Portanto, isto para dizer que o ambiente e os problemas climáticos são um problema de toda a gente, não é um exclusivo de partes do globo, é um problema que toca a todos. É global. Marco Teles, para terminar, uma curiosidade estatística, não é? É uma curiosidade estatística para nos fazer refletir neste fim de semana. Um estudo feito pelo Eurostat, que analisa tudo e mais alguma coisa, e chegou à conclusão, através desse estudo, que 4 em cada 10 europeus, quase 4 em cada 10 europeus, trabalham sentados. Portanto, estamos a falar de pessoas que... É o meu caso, trabalhadores é o de caso do Marco Teles, não é? Exatamente, quem está amarrado a um escritório, por exemplo, os condutores, taxistas, condutores de autocarro, por aí fora, enfim, uma série de profissões, sendo que ainda há diferenças também entre Estados-membros nesta matéria. A Holanda, os Países Baixos, este valor das pessoas que trabalham sentadas chega mesmo aos 55%, na Alemanha 54% e no Luxemburgo 52%, portanto, aqui números que de facto são bastante curiosos. Depois diz também que 30% dos trabalhadores europeus estão envolvidos em profissões que envolvem uma atividade física moderada. Estamos a falar, por exemplo, enfermeiros, mecânicos, que exige aqui alguma intensidade de esforço físico, e 20% trabalham em pé, ou essencialmente em pé. Falamos, por exemplo, de quem trabalha nos restaurantes, a servir às mesas, os professores que estão em pé, eventualmente sentados pontualmente, mas é um trabalho que se faz sobretudo em pé, percorrendo as salas de aula, e depois os restantes, então, são os trabalhadores com uma atividade física mais intensa. Mas é este o cenário que temos na nossa Europa. Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima, Marta. Obrigada.